Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas? Só para avisar, hoje eu vou fazer diferente. Então, nós vamos pegar nossa frente A, apostila 2. Eu vou dar aula 6 e aula 7, perdão. Porque a aula 6 são proteínas, a aula 7 são enzimas, que é um tipo de proteína. Então, eu vou juntar tudo numa aula só, vou dar a teoria, e na próxima aula, na semana que vem, a gente só vai fazer exercícios, porque eu acho interessante também fazer alguns exercícios com vocês e interpretar, para ajudar vocês na interpretação também na hora do vestibular, tá certo? Então é muito simples, acompanhe as duas teorias, aula 6 e aula 7, vocês não vão perder nada, não se preocupe. E na semana que vem eu vou fazer exercícios da aula 5, 6 e 7, tá certo? Vamos lá para a nossa aula? Acompanhe o nosso slide aí, ó. Tá? Nas aulas, nós começamos a estudar bioquímica com as substâncias inorgânicas, que eram as águas e os sais minerais. A água, lembram-se, era um solvente universal. Era a água que auxiliava as reações químicas. Quanto maior a quantidade de água, maior era a reação química nesse corpo. Nós tínhamos também os sais minerais, que podiam vir da forma iônica, auxiliando nas reações químicas, com uma bomba de sódio e potássio, né? Para, para que o estímulo nervoso passe, e na forma de cristal, que contribuiria para a construção do nosso corpo, como é o cálcio dos nossos ossos. Já nas substâncias orgânicas, nós vimos os carboidratos, que eram os açúcares, fonte de nossa energia, e os lipídios, que eram as gorduras, que serviam como reserva, isolante térmico e elétrico e amortecedor. Não esquecendo, né, que esta reserva era só para quando eu necessitasse, porque a nossa reserva de uso imediato era o glicogênio, que é um açúcar. A próxima substância orgânica que nós vamos falar são as proteínas. Senhores, diferente dos carboidratos, que tinham sinônimos como açúcares, glucídios ou oses, ou os lipídios, que eram as nossas amigas gorduras, proteína não tem sinônimo. Proteína é só proteína, ponto, acabou. Proteína é uma substância orgânica muito importante para os seres vivos. Como vocês podem estar vendo ali na lâmina, eu coloquei que são macromoléculas. O que isso quer dizer? O que são macromoléculas? São moléculas muito grandes. Tá? E essas macromoléculas, as proteínas, elas são formadas por estruturas menores, né? Uma unidade fundamental, que são chamados aminoácidos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de aminoácidos, né? Tem lá no Whey Protein, o pessoal da academia conhece bastante. Tem também, quando a gente fala com um nutricionista, ele fala muito em aminoácidos, porque basicamente, se a gente pudesse ter assim uma visão bioquímica de uma pessoa, nós veríamos que a gente é um amontoado de aminoácidos, um amontoado de proteínas, né? Como se o aminoácido fosse uma peça da Lego. Conforme for a quantidade de aminoácidos que eu tenho nessa molécula, eu vou ter o que a gente chama de peptídeo. Então, o peptídeo ele vem antes de uma proteína. Quando eu tenho poucos aminoácidos ligados na molécula, eu vou ter um oligopeptídeo. Veja ali na lâmina, ó, oligo, poucos. Então, poucos aminoácidos eu formo um oligopeptídeo. Se eu tiver um pouco a mais, fazendo um peso molecular a mais, eu posso ter um peptídeo. Se eu tiver acima de um certo peso, só por curiosidade para vocês, ele se chama 100 Ka, que é o peso e a unidade que nós usamos para medir a molécula. Nós vamos ter um polipeptídeo, né? Poli é muito. E acima disso, muito mais, nós teremos já uma proteína. Então, para vocês notarem como uma proteína é uma molécula muito grande e muito longa, tá? Mas não é o tamanho dela que vai falar sobre a atividade dela, mas sim a sequência de aminoácidos que ela possui. Isso é importante. A sequência de aminoácidos, se eu trocar uma sequência de aminoácidos, eu posso trocar a proteína inteira. Eu posso acabar com essa proteína. Então é isso que nós precisamos ver agora sobre os aminoácidos. Os aminoácidos, senhores, são moléculas que eu vou ter aqui, ó,
se você está vendo aqui na lâmina que eu estou passando para vocês, ele tem um carbono central. Estão vendo ali o carbono? Esse carbono, como vocês sabem, família 4A, ele faz 4 ligações. Então, se você olhar do seu lado direito, você vai ver ali em vermelho um radical que é o que a gente chama de grupo carboxila. Ele é C dupla O e o OH lá do outro lado, tá? Quando vocês estiverem lá pelo seu terceiro ano, vocês vão aprender bioquímica, o seu professor lá de química, ele vai falar para vocês o que é um ácido carboxílico. Por enquanto, saibam que tem esse radical ali, que é o C dupla O, OH. Esse grupo carboxila vai dar o caráter ácido a essa molécula. Do outro lado, do seu lado esquerdo ali, perdão, você está vendo em verde que você tem um N, que é o nitrogênio, ligado a 2 hidrogênios. Esse também é um grupamento orgânico, lá da química orgânica, é um grupo amina, né? Um amino. Então, o NH2, que eu coloquei ali na lâmina. Esse grupamento amino, ele vai dar um caráter básico a essa molécula. Então, por isso que o nome dele é aminoácido, por causa desses dois radicais ali. Acima eu vou ter um hidrogênio e abaixo um radical qualquer, tá? É importante vocês notarem o seguinte: esse carbono central, que tem 4 ligações, ele tem 4 ligantes diferentes, tá? Quando na química orgânica você tem 4 ligantes diferentes, senhores, nós vamos chamar esse carbono de carbono assimétrico ou quiral. Isso é importante vocês saberem, por favor, tá? Se você estiver me acompanhando lá pela apostila, você vai notar que eu estou na página 31 e tem lá a mesma molécula para vocês verem. Só por favor, gente, não coloque que o hidrogênio está sempre em cima, o radical sempre embaixo, carboxila na direita, amino na esquerda. Eu posso mudar isso na prova, posso mudar isso qualquer exercício e acabei com a vida de vocês. O que vocês têm que saber é que são os ligantes que formam aquilo ali, tá? É o radical, senhores, que vai dar nome para o meu aminoácido. Então, ele é muito importante. Vocês vão aprender lá na química orgânica que radical nada mais é do que um grupamento que tem uma valência livre, um ligante. Então, vocês vão aprender lá com o professor de química que tem o metil, etil, N-propil, fenil, o escambau que ali está, tá? Mas saibam disso, que aminoácido ele tem sempre isso daí. O fato de ele ter um carbono assimétrico ou um carbono quiral, como nós chamamos, vai dizer que na química orgânica ele tem a capacidade de desviar a luz polarizada. A luz polarizada nada mais é do que uma luz que caminha num só eixo, tá? Então, para a química, isso é importante. Para a biologia, a gente olha e fala: ah, tá, entendi, muito legal. Mas saibam, aminoácido é isso, tá? É um monte desses carinhas que vão fazer uma proteína. São os radicais que dão nomes aos aminoácidos. Então vejam aqui, eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Olha esse daqui. Essa daqui é a asparagina. Como vocês podem notar, ela tem ali o carbono central, o hidrogênio em cima, o NH2, né, o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, o C-OH. Mas embaixo o radical já é o CH2, C-O, NH2. Esse aminoácido, ele tem esse nome, a título de curiosidade, porque ele foi descoberto no aspargo. Então, essa aqui é a nossa amiga asparagina. Já o outro aqui, a tirosina, ele tem todos os elementos lá, o hidrogênio, o carbono central, o NH2, o C-OH, mas embaixo o radical já é diferente, ele é um CH2. Olha só ali, para quem ainda não sabe bioquímica, que é só daqui a alguns anos, aquele hexágono ali, cada vértice representa um carbono. Aqueles riscos que estão no centro ali, dentro da figura, são duplas ligações. Então tem o CH2, um ciclo de carbonos e o OH. Essa daí é a nossa amiga tirosina. Tem esse nome porque foi descoberto no queijo. Tiron em grego quer dizer queijo. Então, para vocês notarem que os aminoácidos têm os nomes conforme os seus radicais. Então, até aqui, está tudo bem. Já sabemos o que são proteínas, já sabemos o que são aminoácidos.
Agora, senhores, nós vamos para uma parte muito importante dos aminoácidos, que é ligar uns aos outros para formar a proteína. Isso é muito importante para vocês saberem, principalmente para a prova, tá? Como que os aminoácidos se ligam. Para isso, eu preciso que vocês me acompanhem. Os aminoácidos, eles se ligam através da chamada ligação peptídica. Como é que ela acontece, senhores? Então, vocês estão vendo ali um aminoácido genérico que eu coloquei. Temos um radical qualquer. E eu tenho o grupamento OH do ácido. Então, vocês estão vendo ali no final, C dupla OH. Esse grupamento OH, ele sai desse aminoácido e vai se ligar com o hidrogênio do grupamento amina do outro aminoácido. Então, se vocês notarem ali o outro aminoácido que eu desenhei, sai o hidrogênio e se liga com o OH. Então, percebo uma coisa. Na ligação peptídica, o grupamento carboxila, que é o grupamento ácido, ele perde o OH. E o grupamento amino, que é o grupamento básico, ele perde o H. O que acontece se eu juntar OH com H? Isso, sai uma molécula de água, sai H2O. Então, nós podemos dizer que quando um aminoácido se liga ao outro, é uma reação de desidratação, porque vai liberar uma molécula de água. Os dois aminoácidos agora que sobraram se ligam e formam aquela ligação peptídica. Então está lá a ligação peptídica, como eu estou mostrando na lâmina. Por isso, senhores, né, numa forma mais prática, quem faz uma dieta low carb, uma dieta que é rica em proteínas, quando essa proteína entra no nosso organismo, ela vai ser quebrada em aminoácidos. Esses aminoácidos serão absorvidos pelo nosso organismo, irão para as células e serão ligados para fazer as nossas proteínas. Eles vão ser ligados em ligações peptídicas. Cada vez que são ligados, perde uma molécula de água que nós acabamos perdendo no nosso organismo. Por isso que quem faz uma dieta rica em proteína, quem tem que ingerir bastante água para poder suprir aquela falta que vai fazer. Entenderam? Então não adianta só, não, eu vou comer muita proteína que não tem problema. Não, você tem que ingerir muita água para que essa reação aconteça com tempo e também você não fique desidratado. Não esqueça, faça muito bem na sua memória que a ligação peptídica é o OH da parte carboxila com o hidrogênio com o H do grupamento amino. Sendo importante as ligações peptídicas, os aminoácidos na formação das proteínas e toda a sua sequência, os pesquisadores foram pesquisando, né? Até uma redundância. Mas eles foram vendo, foram pegando substâncias que tinham aminoácidos, isolando, e nessa eles conseguiram descobrir 20 aminoácidos. Tá? Desses 20 aminoácidos que montam todas as proteínas que nós temos, eles conseguiram classificar em dois grupos: os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Vejam, eles são chamados de aminoácidos naturais porque são produzidos pelos seres vivos. Então, existem aminoácidos que eu produzo, que eu faço conforme a minha alimentação. São 11 aminoácidos ao todo. E os essenciais são aqueles que eu não produzo, ou seja, eu tenho que ir atrás. Tenho que comer carne, tenho que comer feijão, tenho que comer um brócolis, né? O aspargo da aspargina, tenho que comer queijo, graças a Deus. Salve o queijo, né? Porque a gente não fica sem, queijo é vida, não é bacon, é queijo, faz sabor. E com isso eu tenho uma alimentação balanceada. Lógico, nesse próximo slide que eu vou passar para vocês, estarão os aminoácidos para vocês darem uma olhada, tanto os naturais como os essenciais. Então veja, está aqui os aminoácidos essenciais e os aminoácidos que a gente chama também de naturais ou não essenciais. Né? Então está
lá os aminoácidos essenciais: a histidina, a isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e a valina. Professor de Deus, eu tenho que saber esses aminoácidos de cor? Mas é claro que não. Assim como os não essenciais: alanina, arginina, asparagina, né? Nossa amiga lá do aspargo, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina. Eu só coloquei, logicamente, esses aminoácidos aqui a título de curiosidade, para você saber que eles existem, para você saber que se formam os 20 aminoácidos que nós temos no nosso universo. Não há necessidade de você saber de cor. Você tem que saber isso que nós já vimos. O que são aminoácidos, como é que são as moléculas de um aminoácido, como é que se faz uma ligação peptídica. Isso daí está na sua apostila, está bonitinho, tá aqui também para você dar uma visualizada e saber que existe. Lógico, se você é daquele tipo que não está fazendo nada em casa, está só olhando uma nuvem passar, decore se quiser. Vai fazer diferença na sua vida? Nenhuma. Eu sei isso daí? Não. Sei alguns e pronto, minha vida está mais do que boa, tá certo? Assim a gente continua a nossa aula. Olha, senhores, aqui a gente fecha aminoácidos. E agora, próximo, nós vamos falar das nossas proteínas em si. Então, nós falamos da unidade fundamental de uma proteína, que é o aminoácido. E agora, nós vamos falar da proteína em si, que é toda aquela sequência de aminoácidos, que é importante nós sabermos, tá bom? Então, vamos passar lá para a próxima lâmina. Agora a gente tem que ver a função. A proteína ela não serve apenas e tão somente para construir o meu corpo. Sim, ela é uma macromolécula de cunho estrutural, de cunho plástico, que a gente chama, né? Mas ela também tem outras funções. Então, acompanhe ali o que eu fiz na listinha. A primeira função plástico-estrutural, como eu já falei para vocês, é na própria construção do nosso organismo. Então, elas é uma substância orgânica de maior quantidade em nosso corpo, tá? Ela forma nossos tecidos, ela vai formar, por exemplo, nossos músculos, duas proteínas bastante importantes que até está na sua apostila, actina e miosina, elas formam os nossos músculos, né? Vão formar e vão auxiliar na contração. Então, elas têm essa função plástica. Uma função que é pouco conhecida é a função energética, tá? Que é quando as nossas células vão usar as proteínas como energia. Mas, professor, energia, não, a fonte não é um carboidrato? Sim, a fonte é um carboidrato. Como reserva, um lipídio. Mas uma proteína também pode ser usada como fonte de energia. Veja, isso vai acontecer quando eu tenho uma dieta muito baixa em carboidratos. Aí eu posso começar a quebrar proteína. Por isso, né? Não vamos lá, eu sei que vocês devem estar pensando, professor, então aquela dieta low carb é horrorosa. Não, não é horrorosa porque se for bem dimensionada por um nutricionista que sabe o que está fazendo, ele vai também colocar, por isso é low carb, não quer dizer que seja sem nenhum carboidrato, ele é um baixo carboidrato, né? Ele coloca um carboidrato, mas coloca a proteína junto. Às vezes, algumas pessoas, elas não têm, elas passam por o que a gente chama de desnutrição, um período sem nutrientes nenhum no seu corpo. Então, o que que o nosso corpo pensa? Bom, não tenho açúcar. Essa pessoa está prestes a morrer. Eu vou reservar a gordura e vou começar a consumir proteína. Se você já viu alguma foto, algum documentário, infelizmente, que ainda existe no mundo pessoas desnutridas, vocês podem notar que elas são praticamente pele e osso, porque o corpo se consumiu todo o seu músculo. Não falamos agora há pouco da actina e da miosina, que são proteínas que formam o nosso músculo? Então, eles vão quebrar aquela proteína e vão usá-la como energia na tentativa de deixar esse corpo vivo. Não há nada mais tenebroso, senhores, do que morrer de fome.
né? O nosso corpo ele vai tentando se alimentar para se deixar vivo, e nessa tentativa ele vai entrando em agonia, né? Então é uma das formas que o corpo tem de tentar sobreviver, mas se a gente não consome, acaba entrando em agonia, porque acaba entrando em fraqueza, né? Infelizmente isso acontece. E às vezes chega num extremo tão, tão grande que nem adianta você fornecer mais comida, porque se você fornecer, ele entra em colapso e acaba morrendo, né? Mas proteína também é usado como fonte de energia. Só que para quebrar as ligações, para passar energia para nós, o nosso corpo consome muita gordura também, tá? Então, por isso, quem tem uma dieta rica em proteína acaba emagrecendo mais rápido, porque para quebrar aquelas ligações necessita também de energia para isso. As proteínas também têm uma função hormonal. Muitos dos nossos hormônios são proteínas. Um exemplo que eu sempre dou para o pessoal é a nossa amiga insulina. A insulina é uma proteína com função hormonal fabricada no pâncreas, que tem como finalidade tirar o excesso de açúcar do sangue e depositar no fígado. Nós já falamos disso em aula, lembra-se? Tá? Você passa lá por uma festa infantil que você comeu doce até ter chego. Ou agora, que você não está fazendo nada, deve estar deixando seus pais loucos, parecendo uma praga do Egito, comendo, que é uma coisa de doido. Está comendo açúcar até dizer chega, né? Tem mãe que já não aguenta mais lavar louça. Então, se você tem um aporte grande de açúcar em você, você vai ter que fabricar no seu pâncreas a insulina, que vai tirar esse excesso de açúcar e vai armazenar no seu fígado na forma de glicogênio. Depois vai ser tirado por um outro hormônio proteico também, que é o glucagon, ou glucagon, que vai quebrar o glicogênio em glicose para fazer voltar ao seu sangue, tá? Outra função da proteína é a função, como está escrito ali, imunitária. Como assim, professor? Ora, quando entra um ser estranho, né? Depois nós vamos falar do Corão. Quando entra um ser estranho no nosso corpo, por exemplo, sarampo. Você já tomou vacina do sarampo. Então, o que que é a vacina? A vacina nada mais é do que eu ter um agente ou uma substância desse agente, no caso, se for um vírus, uma carga viral que não seja ativa, essa carga viral vai entrar no meu corpo, o meu corpo vai reconhecer aquilo ali e vai produzir defesas. Então, os glóbulos brancos, eles reconhecem aquele pessoal, né, e acabam produzindo uma defesa. Que defesa que é essa? São os anticorpos. Os anticorpos nada mais são do que proteínas. Então, eu, né, que já passei de uma certa idade, já tomei tudo quanto é tipo de vacina, eu tenho anticorpos contra o sarampo, que são proteínas, contra a cachumba, rubéola. E, professor, mas mesmo tendo anticorpo, você pegou? Peguei quando eu era criança, todas essas doenças, e ainda peguei rubéola quando eu estava no pré-vestibular, né? Mas eu já tinha uma quantidade de proteínas, de anticorpos que me defenderam. Eu tive a doença, mas tive a doença um pouco mais branda. E por que que isso não acontece com o coronavírus que nós estamos tendo agora? Porque o coronavírus é um vírus que nós nunca tínhamos tido contato. Então, quando ele veio pela primeira vez no nosso corpo, ainda não deu tempo da gente fazer defesa. Mas, se vocês estão acompanhando as notícias, tem gente que já se recuperou, ainda bem, graças aos céus, e que provavelmente já estão fazendo os seus anticorpos, suas proteínas contra ele. Certo? Agora, uma função muito interessante das proteínas, além de ser estrutural, nós temos uma função enzimática. Essa função enzimática, senhores, é importante nós sabermos. E é isso que nós vamos ver na próxima lâmina. Enzimas, senhores, são proteínas que agem como catalisadores biológicos. Tá, professor, muito legal. E o que que são catalisadores biológicos? Catalisador, senhores, são substâncias que elas aceleram uma reação química. Então, toda reação química, ela tem uma certa velocidade. Às vezes eu posso colocar uma substância ali dentro que vai acelerar isso daí.
uma enzima ela acelera. Como todo bom catalisador, ele acelera uma reação, mas ele nunca participa dessa reação, ele não é consumido. Em um plano prático é assim, ó. Se você já consumiu assim vegetais, você vai notar que se você, por exemplo, almoçar só vegetais, você sai da mesa satisfeito, tá? Mas não sai pesado, porque nós temos muitas enzimas no nosso organismo que degradam bem rápido vegetais. Então, eles aceleram a nossa reação para a digestão de vegetais. Se você algum dia sair por aí só comer carne, só, você vai lá numa churrascaria, só come carne, não passe perto da gôndola das verdurinhas, tá? Só coma carne. Você vai notar que você sai da mesa satisfeito, mas pesado, pesado. E você chega em casa com sono. Bom, se foi o pobre do seu pai que levou vocês para comer, tá todo mundo no carro dormindo e o coitado dirigindo, né? Porque a gente vai despender muita energia para fazer aquela digestão. Nós não temos muitas enzimas para digerir carne. Ela vai demorar um tempo maior, ela vai demorar até 2 horas para ser digerida dentro do gente. Né? Tanto é que muitas dessa carne elas começam a apodrecer dentro da gente e elas vão produzir uma amina chamada cadaverina. Aí você sabe por que a sua flatulência. Professor, eu não sei o que é flatulência. Como é que eu posso dizer? É peido, peido, né? O seu peido, quando você come carne, cheira bem mais do que quando você só come vegetais, né? O que eu sempre falo, quando você come vegetais, o seu peido é Rodolfo. É apenas sonoro e não te faz nada. Agora, já os Afonso, esses sim, eles são silenciosos e mortais, são verdadeiros ninjas. Quem vai fazer essa boa coisa? As nossas amigas enzimas, são elas que vão acelerar. Se você dá uma olhada na nossa lâmina ali, ó, eu coloquei um gráfico sobre a quantidade de energia, isso daí você não precisa aprender comigo agora, é só para você visualizar. Você vai aprender isso no seu segundo ano em Química. Ali, traçado em preto, é o que acontece com uma reação. Então, vem ali com reagente, que são os ingredientes que vão fazer uma reação. Eu preciso fornecer uma energia, ela chega lá naquele pico dela, acontece naturalmente e tal dos produtos. Com o catalisador, ele faz aquela partezinha vermelha. Você veja que ele vai, ele não precisa subir até onde está o preto. Ele já acontece. Como o pico, que a gente chama de energia de ativação, é menor, ela acontece mais rápida. É isso que uma enzima vai fazer. Ela vai diminuir a energia de ativação, por isso que vocês estão vendo ali, em vermelho, a energia de ativação, fazendo e facilitando que a reação ocorra. Essa é a importância que nós temos das nossas amigas enzimas. Porém, senhores, uma coisa interessante é que uma enzima ela não age assim em qualquer substância. Uma das coisas que nós descobrimos foi que as enzimas são específicas. Então, isso nós chamamos de especificidade enzimática. Uma enzima, ela age em determinada substância e só naquela substância, e nenhuma outra. Por exemplo, olha só o que vocês estão acompanhando aí na TV. Hoje em dia eu sou intolerante à lactose. Eu não posso com a lactose. A lactose me dá diarreia. O que é lactose? A lactose é um carboidrato. Esse carboidrato, que é do leite, nós ingerimos, ele deve ser quebrado, né? Nas suas partes para que eu possa absorver. Quem vai quebrar esse aminoácido? Quem vai quebrar esse carboidrato? Quem vai quebrar ele é uma enzima, a famosa lactase. Uma coisa que eu quero dizer para vocês que é muito importante. Você lembra quando eu falei para vocês que carboidrato acaba em ose? Por exemplo, glicose, maltose, frutose, lactose, né? Todos eles acabam em ose.
Quando estou falando de carboidratos. Não me confunda com mitose, tuberculose, que é outra coisa. Mitose é reprodução, divisão celular, tuberculose é doença. Estou falando em bioquímica, carboidrato. Toda enzima vai acabar em ase. Então, nós vamos ter a maltase, a lactase, a ribase, tá? Então, se eu falar em lactase, é a enzima que degrada a lactose. Então, a lactase é uma enzima específica para a lactose, que muitas pessoas fabricam em pequenas ou nenhuma quantidade. Por isso são as pessoas que a gente chama de intolerantes à lactose. Elas não conseguem quebrar. Então, professor, como é que funciona essa especificidade da enzima? Aí nessa lâmina eu mostro para vocês, é o que a gente chama de modelo chave-fechadura. O que é o modelo chave-fechadura? Ora, para uma fechadura, uma respectiva chave. Para uma chave, uma respectiva fechadura. Então você veja ali, em vermelho eu tenho uma enzima. Você veja que aquela enzima ela tem, na parte superior, duas entradas bastante interessantes. O substrato lá em cima, que está em azul e laranja, pode ser a lactose, se acopla naquela enzima. Nenhuma outra substância vai poder se encaixar ali que não seja a lactose, porque ele não tem o desenho que se encaixa perfeitamente, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Se encaixou, a enzima age e parte os dois. Então eu quebro a lactose e agora ela pode ser absorvida pelo corpo sem problema nenhum, tá? Então é isso que uma enzima faz no modelo chave-fechadura. Ela é específica para uma determinada substância. Tem pessoas, por exemplo, que não têm uma outra enzima no corpo, então não conseguem ingerir uma outra substância. Por exemplo, não consigo com o glúten, não consigo com, com glicose, tá? Aí eu posso ser intolerante a várias e várias substâncias por não conseguir degradá-las. Mas não esqueçam, uma enzima é específica de determinadas substâncias, tá certo? E outra coisa importante que nós temos a saber sobre enzimas, que não é só a sua especificidade, ela não é só para uma determinada substância. As enzimas também agem conforme alguns fatores que influenciam. Então, por isso que eu coloquei nessa lâmina aí fatores que influenciam a velocidade das reações enzimáticas. Tem enzimas que só trabalham em determinadas temperaturas. Então, se você notar ali na minha lista, eu coloquei temperatura e pH. Temperatura, senhores, tem enzimas que funcionam muito bem a temperaturas altas. Tem enzimas que funcionam melhores em temperaturas mais baixas. Nosso corpo, né, nosso corpo humano, ele está a uma temperatura de 36 graus Celsius, 36,5, 37 a gente considera normal. A maior parte das nossas enzimas funcionam muito bem a essa temperatura. Nós costumamos fazer boas digestões. Quando a gente começa um princípio de febre, quando que o médico começa a se preocupar? Febre de 40 graus. Febre de 40 graus, muitas enzimas do nosso corpo param de funcionar, já não é uma temperatura ideal. Se algumas enzimas param de funcionar, algumas reações não vão ser realizadas a contento ou não vão se realizar. E isso pode fazer com que alguns órgãos meus entrem em falência. Por exemplo, um fígado, um rim, um pâncreas. E isso vai provocar complicações muito mais piores, variadas, do que o problema que esse paciente entrou. Então, a temperatura ela influencia sim. O contrário também ocorre. Um frio extremo, né? Pego a pessoinha lá, coloco ela de camiseta e calção passeando pelo Polo Norte e pelo Polo Sul. Logicamente, por mais que o meu corpo tente manter os 36 graus Celsius, ele começa a baixar a temperatura, né? E isso vai fazendo com que algumas enzimas comecem a parar de agir. Não precisamos chegar num fator extremo. Quando nós vamos dormir, naturalmente nosso corpo ele entra em estado de descanso, que nós chamamos de sono alfa, depois sono beta, e ele entra naquele período de stand-by, ele só está em manutenção.
naturalmente nossa temperatura cai. Mesmo não sabendo bioquímica, sua mãe percebe isso. Você pode estar dormindo no sofá da sala, num calor infernal lá fora, ela te cobre se você dormir. Porque naturalmente a nossa temperatura cai e você pode acordar, por mais calor que seja, com frio. Por quê? Porque muitas funções não vão ser utilizadas naquela hora, então eu abaixo a temperatura para não utilizar as enzimas, para elas só voltarem a trabalhar quando for necessário. Por isso que não é bom você jantar feito um louco desvairado, porque a sua temperatura vai baixar, as enzimas não vão funcionar, não vai fazer uma boa digestão. E você vai transformar a maior parte das coisas que você comeu em gordura em reserva, porque não vai ter uma boa digestão. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Outro fator é o pH. É uma coisa que provavelmente vocês aprendam ano que vem, no segundo ano ou no final desse ano. pH significa potencial hidrogeniônico. Praticamente é para saber se um meio é ácido, básico ou neutro. Se você já viu a propaganda do Dove, o Dove ele fala que é um sabonete com pH neutro, bom para a sua pele. Tem enzimas que funcionam muito bem no pH ácido, tem enzimas que funcionam muito bem no pH básico, tem enzimas que funcionam muito bem no pH neutro. Uma boa parte das nossas enzimas digestivas funcionam em pH ácido. Portanto, uma das coisas que nós produzimos no nosso estômago se chama ácido clorídrico, que vai alterar o pH do nosso estômago, facilitando a nossa digestão. Quando a gente produz muito ácido, famosa azia, nós não temos uma digestão a contento e nós começamos a passar mal. O que a gente faz? A gente pega uma solução chamada solução tampão. Muitos remedinhos por aí, não vou fazer propaganda, mas o famoso sal de fruta. Eu pego um sal de fruta que eu coloco lá na água, ele borbulha, borbulha, eu jogo lá dentro do meu estômago, ele vai alterar o pH, transformando um pH de neutro para básico, para a enzima poder trabalhar contento e fazer com que a digestão ocorra. Nossa, professor, é verdade, eu fico arrotando. Exatamente isso. Produz muitos gases para poder tirar aquela acidez que está ali. Certo? Então você veja como a enzima é importante no nosso corpo e o seu funcionamento também. Né? No próximo slide, senhores, nós voltamos a falar de proteínas de um modo geral. Acompanhe ali comigo. Dando continuidade à classificação das nossas proteínas, uma das partes que eu posso classificar as proteínas são em simples ou conjugadas. É classificá-las quanto à sua composição. O que é uma proteína simples? Proteína simples é quando eu vejo na sua formação, em toda a sua molécula, eu só vejo aminoácidos. Então, se eu tenho uma proteína formada apenas e tão somente por aminoácidos, eu tenho uma proteína simples. Agora, se essa proteína tiver algum ligante diferente além de aminoácidos, por exemplo, um açúcar, aí eu já vou ter uma proteína conjugada. É uma proteína que está ligada também ao açúcar. Aí ela vai se chamar glicoproteína. Eu tenho proteínas ligadas ao fosfato, é a fosfoproteína. Eu tenho proteínas ligadas a gorduras, é a lipoproteína. Tá certo? Então, proteínas conjugadas são aquelas que são ligadas a às outras moléculas que não sejam apenas e tão somente aminoácidos. Outro jeito de classificar as proteínas é quanto à sua estrutura. Essa parte, senhores, é bem importante vocês saberem, tá? Então, veja, eu tenho quatro classificações ali. Eu tenho a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. É bom vocês saberem isso, tá? E já vou avisando, não tem na sua apostila, então é ótimo você dar uma olhadinha com muito amor e carinho nessa lâmina. O que vem a ser a estrutura primária de uma proteína? A estrutura primária de uma proteína é quando eu tenho a sequência de aminoácidos nela. Então eu tenho lá leucina, trionina, triptofano, eu vou vendo cada aminoácido que essa proteína constitui, nós vamos ter da estrutura primária.
Na estrutura secundária, eu tenho a interação entre esses aminoácidos. Então, por exemplo, eu tenho uma interação entre um aminoácido e outro, numa ligação que pode ser uma ponte de hidrogênio, o que vai dando a essa proteína uma forma meio que helicoidal. Então, essa interação vai ser a sua estrutura secundária. Já na terciária, é a interação entre os aminoácidos que estão mais distantes entre si. Tá? Então, essa é uma relação na sua posição na polipeptídica. Eu vou ver a sua conformação em 3 dimensões. Não se preocupe que daqui a pouco eu vou colocar um desenho para vocês perceberem melhor. A gente retoma e vocês percebam. Só agora que eu quero que vocês vejam a definição. E já na estrutura quaternária, eu tenho todas as proteínas no espaço, como que elas se juntam. Então, as cadeias dessas proteínas, como que elas estão no espaço. Então, eu tenho estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos ver isso melhor agora aqui num desenho. Acompanhe. Olha aqui nessa lâmina como é que ficou. Então, temos aqui um desenho que explica muito bem as estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias de uma proteína. Então, olha ali na estrutura primária, veja comigo bem ali do seu lado esquerdo. Ó, cada bolinha é um aminoácido. Então, a sequência de aminoácidos vai me dar a estrutura primária dessa proteína. Né? Alguns ali eu até coloquei, tem ali na figurinha quais são, que é a amarelinha glicina, a alaranjada leucina, que dá para ver bonitinho. Já a estrutura secundária, como ela se comporta esses aminoácidos no espaço. Então, estão vendo lá que eles estão fazendo uma certa espiral? Então, esses aminoácidos no espaço, como eles se comportam, vai ser nossa estrutura secundária. Já a estrutura terciária, não pense em besteira, que eu já sei que já estão querendo pensar que isso parece um cocô, mas não é. É como essa proteína se apresenta no espaço. Então, ali é uma proteína que a gente chama de proteína globular. Ela parece um glóbulo, um amontoado, uma maçaroca, um novelo de lã. Se eu tiver várias dessas proteínas juntinhas, eu tenho a estrutura quaternária, que é a próxima que vocês estão vendo. Tá certo? Senhores, se eu pegar essa proteína na estrutura terciária e na estrutura quaternária e mudar a sua configuração, seu desenho no espaço, seu glóbulo, posso pegar e esticar, eu vou ter problemas com a minha proteína. É isso que nós vamos ver na próxima lâmina. Olha só comigo aqui, ó. Olha só nessa lâmina. Se eu modificar só a estrutura, somente em estrutura terciária ou quaternária, gente, não existe eu modificar a estrutura primária ou secundária. Se eu modificar a estrutura primária, eu estou quebrando a proteína. É o que a gente chama de desproteinização. Então, se eu quebro a estrutura primária ou secundária, eu quebrei a proteína, não deixo mais ela ser formada, tá? O que acontece na nossa digestão. Agora, se eu modificar a estrutura terciária ou quaternária, eu vou ter o que nós chamamos de desnaturação das proteínas. Então, olha ali na sua figura bem da esquerda. Tem uma proteína, forma original, ela tem aquela certa espiral ali no centro dela. Eu desnaturo ela, então eu estiquei ela. Está parecendo aquela solitária ali, eu estiquei ela. Tá? Eu desnaturei a proteína, eu mudei a sua natureza. Isso é uma desnaturação. A desnaturação, ela pode ser irreversível, acontece e não volta mais, ou ela é reversível. Depois que muda o fator que desnaturou, ela volta ao normal. Tá? Por isso que eu coloquei ali um exemplo. Vocês estão vendo ali embaixo, fritando o ovo. A clara de ovo é a albumina. A albumina é uma proteína. Você lembra lá em enzimas que eu acabei de falar que a temperatura e o pH altera? Então, aqui a, a temperatura que foi elevada está desnaturando a albumina. Se está desnaturando, se você pega a clara de ovo ainda crua, você vai ver que ela é meio transparente e meio viscosa. Aumentando a temperatura, fritando ela, ela começa a ficar com aquela coloração mais esbranquiçada
e rígida. Então, eu desnaturei aquela proteína. Eu abri ela no espaço, eu acabei com a sua conformação terciária e quaternária. Nesse caso, é uma desnaturação irreversível. Depois que eu fritei o ovo, não volta mais atrás, né? Não adianta baixar a temperatura e ele ficar cru de novo, tá? Essa é uma parte que é irreversível. Muitas vezes no nosso corpo, a temperatura aumenta, como eu já falei em caso de febre, a proteína desnatura, daí ela fica inativa, mas assim que a febre abaixa e nós voltamos ao normal, ela volta a ter a sua estrutura terciária e quaternária e volta a funcionar. Então, é uma desnaturação que foi reversível. Beleza? Então é isso. Bem facinho proteínas e enzimas, né? Só dá uma revisada, faz os testes, as duas aulas, das 6 e das 7, que eu vou fazer alguns exercícios. Qualquer coisa, vão me chamando. Beleza, gente? Beijo para vocês. Até semana que vem. Até mais.